Ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump é fichado, mas nega as 34 acusações pelas quais pode ser condenado a 136 anos de prisão. Polícia desmancha a quadrilha que trocava etiquetas de malas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para mandar cocaína à Europa. Delegacias da mulher agora vão funcionar 24 horas em todo o Brasil. Governo fecha acordo para votar 4 medidas provisórias no Congresso. Endividamento do brasileiro mantém estabilidade em nível recorde. Finlândia passa a fazer parte oficialmente da OTAN. Menor quarto de hotel do Brasil com apenas 3 metros quadrados fica em São Paulo. E para mergulhar na piscina mais profunda, com 60 metros, é preciso viajar até Dubai. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, 4 de abril, será uma data marcada na história norte-americana. Pela primeira vez, um ex-presidente foi levado à justiça para responder sobre um possível crime. Donald Trump chegou à corte para ouvir os juízes e se declarou inocente no caso em que ele é acusado de suborno. Presidentes ou ex-presidentes sendo acusados criminalmente sobre algo é uma novidade na política dos Estados Unidos e nunca antes algo do tipo havia acontecido no país. Mas antes mesmo de se apresentar ao júri de Manhattan, Trump recebeu o apoio de centenas de apoiadores que se reuniram em frente ao Trump Tower, local que o ex-presidente é dono e onde ele estava hospedado desde que desembarcou no estado de Nova York no dia de ontem. Trump, de 76 anos, foi conduzido em uma carreata até o tribunal. Em sua chegada, acenou para a multidão antes de entrar. Já dentro das acomodações judiciais e após ouvir as falas do juiz, Trump se declarou inocente das 34 acusações feitas contra a falsificação de registros empresariais. Além disso, Trump pode pegar até 136 anos de prisão. Oficialmente, é a primeira vez que se sabe qual é o número de acusações formais na justiça que o ex-presidente enfrenta neste processo. Como era esperado, a sessão foi rápida e em pouco mais de 2 horas, Trump já havia saído da sala do juiz. Em uma análise cautelosa, a Casa Branca disse que se recusa a comentar o indiciamento. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que este é um caso ainda em andamento, portanto, a Casa Branca não iria se manifestar sobre a situação. Donald Trump, favorito para a indicação republicana de 2024, se tornou o primeiro atual ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado de um crime. Lembrando que na Justiça dos Estados Unidos, ser indicado significa que uma pessoa foi acusada formalmente de um crime por um grande júri ou por um promotor público. O indiciamento é o resultado de uma investigação policial ou do FBI que reuniu evidências suficientes para sustentar a acusação. Ser indiciado não significa que a pessoa é culpada, mas apenas que há motivos para levá-la a julgamento. Sendo assim, no caso de Trump, não seria diferente. Na semana passada, um grande júri de Manhattan o indiciou em um caso decorrente de um suposto suborno à estrela de filmes adultos Stormy Daniels, pouco antes da eleição de 2016, para silenciar sua alegação de que Trump teve um caso extraconjugal com ela. O caso teria sido calado porque isso poderia interferir nas eleições em que ele venceu na época. Agora, a Procuradoria do Estado de Nova York deve apresentar formalmente as acusações contra o ex-presidente.
Os próximos passos do processo incluem uma série de audiências, onde o juiz do caso deve ouvir as argumentações da defesa e decidir se deve arquivá-lo ou não. Caso a acusação contra Trump prossiga, o ex-presidente terá de comparecer a uma audiência na qual se declarará culpado ou inocente das acusações. E o último passo é o julgamento. Caberá aos jurados definir se o republicano é ou não culpado das acusações após a apresentação das provas da acusação e da defesa, e aí sim, Trump poderá ou não ser preso. No discurso que fez agora à noite, Donald Trump reafirmou sua inocência e disse que o único crime que cometeu foi o de defender o país. E criticou o atual momento que, segundo Trump, é vergonhoso e acrescentou que a justiça transformou os Estados Unidos em uma terra sem lei. As delegacias de atendimento à mulher de todo o país deverão funcionar 24 horas por dia e colocar agentes femininas de prontidão para registrar denúncias de violência de gênero. A lei foi sancionada hoje pelo presidente da República. O presidente Lula sancionou nesta terça-feira 3 leis que ampliam a proteção à mulher. A primeira destina 10% das vagas no Sistema Nacional de Emprego, o SINE, a mulheres vítimas de violência doméstica. A segunda institui a política de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e violência sexual no âmbito da administração pública. E a outra determina que as delegacias especializadas em atendimento à mulher funcionem ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia. Além disso, as mulheres que buscarem atendimento para denunciar violência de gênero deverão ser atendidas por uma policial feminina e receberão orientação jurídica e psicológica. Nas cidades onde não há uma delegacia de atendimento à mulher, a delegacia existente deverá dar prioridade e destinar uma agente especializada neste tipo de abordagem para realizar o atendimento da mulher vítima de violência. Vale destacar que o atendimento ininterrupto nas delegacias da mulher já existe em algumas localidades, mas com a lei passa a ser obrigação de todos os estados garantir este atendimento. Especialistas comentam que a sanção da lei federal é um avanço na proteção dos direitos e na vida das mulheres. A maior parte dos crimes de violência doméstica são cometidos sem a presença de uma testemunha, geralmente dentro do lar da vítima, na parte noturna de todo o dia. Então, justamente por conta de uma premissa que se tem para o cometimento desse tipo de crime, é que se tem um atendimento por 24 horas para que possa acolher essa mulher que está em risco com a sua integridade física ou em risco de morte. Iniciativas como essa tornam o ambiente de combate à violência contra as mulheres e a promoção da igualdade de gênero cada vez mais adequados sob o ponto de vista do sistema de justiça. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro devolveram hoje o terceiro pacote de joias dadas de presente pela Arábia Saudita entre 2019 e 2022, que inclui um relógio Rolex. A entrega ocorreu em uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília, no Distrito Federal. Segundo a defesa de Bolsonaro, os bens foram devidamente registrados, catalogados e incluídos no acervo da Presidência da República. Eles garantiram que todo o acervo de presentes será submetido à auditoria do Tribunal de Contas da União. Uma empresa que administrava condomínios em São Paulo é acusada de desviar milhões de reais que estavam nas contas que eram mantidas pelos síndicos. O dono da empresa, Forte House, admitiu que usou os recursos de forma irregular e que não tem como devolver o que usou. A administradora cuidava de cerca de 43 condomínios na capital paulista e, segundo cálculos dos próprios síndicos, o prejuízo pode chegar a 30 milhões de reais. Depois do trauma com um síndico que desviou dinheiro, um condomínio de São Paulo contratou a Forte House. Apenas a administradora fazia os pagamentos, mas, alguns meses atrás, a atual síndica viu que as cobranças de água e luz tinham multa e juros por atraso. A síndica pegou no banco o extrato da conta e comparou com os extratos que a administradora enviava numa pasta ao condomínio. Foi quando ela descobriu que o extrato original estava muito diferente do extrato da pasta.
Então ele transferia todo o dinheiro que caía na conta do condomínio imediatamente para a conta da Forte House. A conta do condomínio estava no vermelho fazia tempo. Tinha dívida no cheque especial, o INSS dos funcionários não estava sendo recolhido e as reservas do condomínio haviam sido zeradas. Condomínios vizinhos que tinham contratos com a mesma administradora também perderam dinheiro e vão processar os responsáveis. O advogado que representa um dos condomínios diz que pode ter havido apropriação indébita por parte da administradora. Mais de 325 mil acidentes de trânsito registrados no ano passado foram causados por motoristas com suspeita de embriaguez. Nos últimos 2 anos, a mistura de álcool e direção matou mais de 2.400 pessoas. Os números de acidentes causados por embriaguez ao volante no ano passado foram praticamente o dobro dos registrados em 2021. E nesse ano, a situação continua preocupante. Só nos primeiros 3 meses já foram contabilizados 539 acidentes causados por motoristas embriagados. Médicos e especialistas alertam que a presença do álcool no organismo compromete a maioria dos sentidos, como visão, percepção e capacidade de julgamento. Vale lembrar que, por menor que seja a quantidade de álcool ingerida, beber e dirigir é crime. Lamentavelmente, diversas famílias brasileiras são devastadas diariamente pelo ato de pessoas inconsequentes. Em Minas Gerais, 2 pessoas morreram atropeladas por motoristas que assumiram o risco de beber e dirigir. Larissa Rodrigues de Assis se formou em Direito há 1 semana e deixou uma filha de 8 meses. Ela estava em uma moto, atingida por um carro em alta velocidade. Testemunhas disseram que o carro invadiu a pista contrária em alta velocidade para fazer uma ultrapassagem e que o motorista tentou fugir do local. No boletim de ocorrência, os policiais relataram que ele estava com um hálito etílico muito forte, não conseguindo ficar em pé e estava com olhos avermelhados. Ainda em Minas Gerais, no último final de semana, o ciclista Eduardo Lobato, de 41 anos, morreu depois de ser atropelado enquanto pedalava na BR-040, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo. E a seguir, polícia desmancha a quadrilha que trocava etiquetas de malas no aeroporto de Guarulhos para mandar cocaína para a Europa. E ainda, o endividamento do brasileiro mantém estabilidade em nível recorde. Seis pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma quadrilha que trocava etiquetas de malas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para enviar drogas para o exterior. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para combater o tráfico internacional de drogas. Os investigadores identificaram uma quadrilha que trocava etiquetas de malas de passageiros com destino ao exterior. Segundo a investigação, pelo menos 40 quilos de cocaína foram enviadas para a Alemanha usando essa estratégia. No mês passado, 2 passageiras que embarcaram em Goiânia foram presas em Frankfurt com drogas na bagagem. As malas foram despachadas na capital de Goiás, mas foram trocadas em Guarulhos, onde essas brasileiras tinham escala. Segundo a Polícia Federal, essas passageiras ainda estão presas na Alemanha e, em tese, não têm qualquer relação com o crime. 6 pessoas que trabalham em uma empresa terceirizada no aeroporto de Guarulhos foram presas nesta terça-feira, suspeitas de integrar essa quadrilha de tráfico internacional de drogas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Depois da pandemia, o país da América Latina e do Caribe que melhor se recuperou foi o Brasil. O diagnóstico divulgado hoje é do Banco Mundial, que mostrou que o país foi o único que continuou crescendo. O Banco Mundial elogiou a gestão da pobreza do Brasil durante a pandemia.
Já convertendo o valor de dólar para real, pela cotação atual, a proporção de pessoas na América Latina com menos de R$ 34,85 por dia era de 29,7% em 2019. Subiu para 34,4% em 2020, no primeiro ano da pandemia. Depois caiu para 31,4% em 2021 e para 31% em 2022. Mas quando o Brasil é incluído, esses percentuais são menores de 2019 até o ano passado. Os dados de vulnerabilidade social, que abrangem aqueles que recebem de R$ 34,85 a R$ 71,22 por dia, também são melhores na América Latina quando contabilizados os números do Brasil. Em 2022, a estimativa do Banco Mundial indica que havia 31,5% de pessoas nesta situação na América Latina e Caribe. Ao excluir o Brasil, a proporção sobe para 32,9%. Segundo o Banco Mundial, a taxa de pobreza na região aumentou, com aproximadamente 19 milhões de pessoas entrando na situação de grave vulnerabilidade econômica e social. De acordo com o relatório, é um retrocesso de 7 anos ou mais nos ganhos anteriores e afirma que o apoio do governo federal impediu que muitas pessoas cruzassem o limite da pobreza. Com a ajuda do Congresso, o ex-presidente Jair Bolsonaro viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para os mais vulneráveis à pandemia. O país não apenas evitou que as famílias caíssem na pobreza, mas também retirou muitas pessoas desta situação em 2020. As vendas de veículos cresceram bastante em março. Segundo o presidente da FenaBrave, José Andretta, o principal motivo para o bom resultado foram as bases de comparação com os períodos anteriores. Mesmo assim, os números são animadores. Os resultados frustrantes do início do ano, que levaram algumas montadoras a parar temporariamente a produção, já deram lugar a uma forte recuperação com alta nas vendas de veículos em março. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 199 mil unidades foram emplacadas no mês passado. O volume representa um crescimento de 53,1% na comparação com fevereiro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o mercado sofria com maiores restrições de oferta, dada a falta de componentes eletrônicos nas linhas de montagem, a alta é de 35,5%. Com isso, o primeiro trimestre terminou com um aumento de 16,3% na comercialização de veículos 0 km, chegando a um total de 471.800 unidades. A expectativa da indústria era de acumular uma gordura nos 3 primeiros meses do ano, quando as vendas são comparadas a uma base fraca, para chegar ao final de 2023 com um crescimento de 3%. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o governo só vai enviar o texto final do novo marco fiscal ao Congresso na semana que vem. As regras foram apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada. Mesmo assim, Padilha garante que Haddad ainda está trabalhando nos últimos detalhes do texto. No mercado financeiro, os investidores continuaram com as atenções voltadas para a nova regra fiscal brasileira e também a queda das cotações do petróleo no exterior. Com isso, o dólar fechou em alta nesta terça-feira, de 0,23%, cotado a R$ 5,08 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,36%, aos 101.869 pontos. O Tribunal Superior do Trabalho colocou limites para o bloqueio de cartões de crédito ou a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação para as pessoas que não estão pagando suas contas. A decisão unânime foi a seguinte: quando o bloqueio de dinheiro ou a penhora de imóveis e imóveis de valor não forem suficientes para quitar as dívidas, aí pode ser feito o bloqueio ou apreensão. Uma pesquisa mostrou que, em março, o número de brasileiros endividados ficou estável em relação a fevereiro. Segundo o último levantamento de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio, 78% dos consumidores estão endividados. Até aí, nada demais, porque comprar à vista não é um hábito no país. Primeiro, por causa da renda e segundo, porque mesmo quem tem condições gosta de parcelar. O maior problema está com os quase 30% de inadimplentes. Quase metade está com as contas atrasadas há mais de 3 meses.
A situação que apresenta maior estabilidade é entre as famílias com renda de 0 até 5 salários mínimos. O endividamento segue em ritmo de moderação. Esse ano a expectativa é de que ele ainda permaneça elevado, a proporção de endividados deve permanecer alta, os consumidores vão continuar usando o crédito, principalmente para o consumo de itens do dia a dia. Com os juros altos, a decisão de consumo de produtos e serviços por mais tempo, que precisem de mais prazo, tende a ser postergado, mas as famílias, de forma geral, vão continuar usando o crédito para esticar o seu orçamento. E como as famílias não conseguem acertar as contas, a bola passa para quem vendeu um produto ou prestou serviço. Em fevereiro, 6,5 milhões de empresas brasileiras estavam na lista da inadimplência. De acordo com o índice Serasa, divulgado hoje, os empreendedores que estão com a marca no vermelho têm 113 bilhões de reais de dinheiro para receber. Os setores de serviço, comércio e indústria são os maiores prejudicados pela roda do calote. Os preços dos imóveis subiram em média quase 6% em um ano. O dado é do Fipesap, índice que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais com abrangência nacional. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. A alta exata foi de 5,66% nos 12 meses encerrados em março, com aumentos registrados em 49 das 50 cidades pesquisadas pelo índice Fipesap. Os maiores aumentos foram verificados em Goiânia, com quase 18% de alta, seguida de Campo Grande, Maceió, Florianópolis e Curitiba, todas com elevações acima da inflação acumulada no mesmo período. Entre as 16 capitais que integram o índice, só 4 registraram um aumento menor que a inflação: Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo, que mesmo assim ainda tem um dos preços de venda mais caros do país. Só que a capital paulista não está no topo do ranking, está em terceiro lugar. Antes dela vem Itapema, em Santa Catarina, com 1 metro quadrado custando aí em torno de R$11 mil. E em primeiro lugar está Balneário Camboriú, também em Santa Catarina, com 1 metro quadrado chegando aí a quase R$12 mil. A Petrobras vai ampliar a produção de gás na região Nordeste. Contratou 2 navios plataforma para o projeto Sergipe de Águas Profundas, a cerca de 100 quilômetros da costa. Segundo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, a região tem reservas expressivas, com potencial de impulsionar a oferta de gás natural no país, o que vai reduzir a dependência do Brasil do mercado externo. A Páscoa deste ano vai ser ainda mais cara para o brasileiro. Os produtos típicos da época registraram aumento nesta semana, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. A cesta de consumo tradicional para a Páscoa ficou 12% mais cara do ano passado para cá. O patamar é quase 3 vezes superior à inflação do mesmo período, que é de 4,8%. Os brasileiros que deixarem para ir às compras na última hora vão encontrar um preço mais salgado. Os produtos típicos para a data são todos mais caros, de acordo com cálculos da Fundação Getúlio Vargas. Entre os alimentos que mais subiram no acumulado dos últimos 12 meses, destacam-se os ovos de galinha, com 27,3%, a cebola, 22,8% e alguns itens industrializados, como o bolo pronto, com 14,5%, o atum, 13%, a sardinha em conserva, 11,5% e o bacalhau, com 10,9%. Para alguns especialistas, o resultado reflete as adversidades que atingiram a economia nacional nos últimos anos. Um deles foi a entre-safra do leite, produto que é matéria-prima importante dos chocolates. Problemas esporádicos de oferta, como o encarecimento da cebola e dos ovos, também pesaram no bolso das famílias. O consumidor deve ficar atento aos preços praticados no comércio até a véspera da Páscoa. A pesquisa não mostra o valor definitivo que o consumidor vai encontrar. Apesar dos preços, ainda tem muita gente que não abre mão de comprar os produtos de Páscoa como um bom chocolate. Os comerciantes apostam alto esta semana nos consumidores mais animados. A Páscoa irá movimentar mais de 256 milhões no comércio de Mato Grosso do Sul, indica a pesquisa de intenção de compras realizada pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio e Sebrae.
A Páscoa de 2023 vem com uma grande expectativa do nosso varejo de vender até 90 milhões somente nesse período, com comemorações e também com o já tradicional ovo de Páscoa. A expectativa também é que, com várias atrações acontecendo na capital, Campo Grande possa receber um grande número de turistas do interior do estado e de outros estados também. Nós teremos grandes eventos acontecendo. Nossa equipe foi até as ruas e perguntamos para a população sobre as compras para a Páscoa deste ano. Quem já comprou o seu chocolate e o que estão achando dos preços. Tá difícil esse ano, viu? Tenho um filho, tá complicado. Tá achando muito caro os preços dos ovos de Páscoa? Muito, muito, muito demais. Tá assim, exorbitante. Do ano passado para esse ano ficou assim, surreal. Hoje eu acho que a gente vai montar uma caixinha, colocar uns brinquedinhos aleatórios e falar, olha, é isso que tem para hoje, porque tá caro. Um ovo de 350 gramas, em torno de R$90, eu acho que é muito dinheiro. Compra uma roupa, compra um sapato, dá uma educação muito melhor que o bombom. Ah, o senhor vai substituir, então é melhor, né? Com certeza. Para meu esposo eu vou comprar um ovo e para mim, como eu tô gordinha, eu não vou comprar nada. Caro. Principalmente os ovos, né? Tá muito caro. Todas as marcas. Muito caro. Você vai substituir, por exemplo, assim, por uma caixa de bombons, de chocolate? Por aí, eu acho que sim. Hoje em dia, muitos ovos de Páscoa estão um pouco um absurdo, não compensa. Aí tem que se comprar para um, tem que comprar para todos, aí já não dá. Aí falha a gente de vez. Já comprei caixinha de bombom, já vou levando também. É que eu acho mais barato. 2 por 9, então a gente tem que aproveitar a promoção, né? Porque as coisas não tá fácil, não. Ainda não comprei, ainda não. Eu vou comprar. E a seguir, a Finlândia passa a fazer parte oficialmente da OTAN. E veja também o menor quarto de hotel do mundo, com apenas 3 metros quadrados, que fica aqui em São Paulo. O menor quarto de hotel do Brasil está aqui em São Paulo. Ele só tem, mais ou menos assim como se fosse a nossa bancada, Beatriz, um pouco mais largo. 3 metros quadrados, mas os proprietários garantem que se ele perde em tamanho, ganha em preço e localização. Um quarto espaçoso ou funcional? O que você busca em uma estadia? Bem, em uma cidade como São Paulo, muitos visitantes têm se preocupado cada vez menos com o espaço. Isso é o que diz o sócio proprietário do primeiro hostel com quartos cápsulas do Brasil, inaugurado no final do ano passado. A gente tem em torno de 30 cápsulas hoje entre individuais e de casal, tá? Desde novembro até o mês de março, nós já vendemos mais de 800 hospedagens, que é um número muito significativo. Hoje a gente chega numa margem de ocupação 20% a mais do que a média hoteleira da cidade de São Paulo. É que uma das prioridades aqui é a localização do hotel, situado no coração de São Paulo, bem pertinho de vários comércios, restaurantes e de 2 estações do metrô. É que ele fica a apenas 650 metros da Avenida Paulista. A ideia dos sócios brasileiros surgiu após uma viagem ao Japão, onde esse formato de hotel é bem comum, mas com quartos ainda menores, um em cima do outro. Por isso, aqui, eles tiveram que adaptar. Essa questão do pé direito, ela faz muito sentido na cápsula. Aquele modelozinho, cápsula, que o pessoal fala que parece um túmulozinho, não faz sentido aqui no Brasil, não é muito aceito. E esse que a gente tem aqui realmente é um sucesso justamente por conta da adequação ao nosso tipo de mercado. O quarto cápsula brasileiro tem 3 metros de comprimento por 1 de largura. São apenas 2 curtos passos, da porta até a cama box, o único móvel dentro do ambiente e onde são guardadas as malas dos visitantes. Fora isso, há só o ar-condicionado e a janela redonda de apenas 30 centímetros de diâmetro. A gente pesquisou bastante densidade de colchão, tipo de ar-condicionado que seria adequado, iluminação
que fosse confortável para o hóspede. Então houve uma pesquisa de mercado para entender o que a gente colocaria dentro da cápsula que faria sentido para o hóspede ter uma boa estadia. Além dos quartos individuais, também há opções para casais, um pouco maiores, mas no mesmo formato, com espaço apenas para uma cama de casal. No pequeno corredor, com quartos separados por paredes de aproximadamente 30 centímetros, estão as pias para uso dos hóspedes. No mesmo local, vestiários masculino e feminino compartilhados. Sempre limpinho. A nossa equipe de limpeza aqui, quase 24 horas ali, trabalha duro para deixar isso bem arrumadinho para os nossos hóspedes. E quem se hospeda aqui também tem acesso a essa área de convivência, com sala e jardim. Entre as opções de hospedagem da região, segundo Guilherme, essa é bem mais em conta. Uma diária sai a partir de R$ 79. O impasse entre a Câmara, Senado e Governo Federal para a votação das medidas provisórias parece estar sendo resolvido. Após reuniões e acordos, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que foi fechado um acordo entre as casas. O acordo para a realização das votações das medidas provisórias parece estar cada vez mais próximo. Isso porque a confirmação de que as casas se entenderam abre as portas para que sejam instaladas as comissões mistas para a apreciação de 4 medidas provisórias. Os textos tratam sobre a estrutura da nova esplanada, a que muda as regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais, do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família. A votação de MPs gerou um impasse entre os presidentes Arthur Lira, da Câmara, e Rodrigo Pacheco, do Senado. Lira queria que as votações se mantivessem como na pandemia, onde apenas a Câmara participava das votações. Já Pacheco defendia que as votações voltassem como manda a Constituição, com o mesmo número de deputados e senadores. E dentro de todo esse debate, Alexandre Padilha se mostrou flexível para poder ouvir e entender ambos os lados para chegar a um acordo. Padilha deixou claro que, mesmo com pouco tempo para se agir, o governo pensa em aprovar todas as 12 medidas provisórias que estarão em debate nas comissões mistas. Nós estamos trabalhando com todas, no diálogo com a Câmara e com o Senado. Todas as 12 MPs são importantes, são prioritárias e vamos trabalhar para aprovar o conteúdo das 12 MPs. Ao remanejar algumas dessas MPs como emendas de MPs originárias, é possível reduzir esse número, contando das 12, em torno de 6, 7 comissões mistas a serem instaladas. O governo estudava manter somente os textos que regulamentam a reestruturação dos ministérios, que constitui o novo Bolsa Família e o que recria o Minha Casa Minha Vida no formato de medidas provisórias. Para o restante das medidas, havia a expectativa de que fossem transformadas em projetos de lei com urgência constitucional. Durante a entrevista, o ministro das Relações Institucionais afirmou ainda que outras medidas devem ser apreciadas via projetos de lei, mas não disse quais. O deputado federal Davi Soares protocolou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que determina que os cartórios terão que informar o sexo biológico das pessoas que vão se casar. A medida tem como objetivo garantir a segurança na escolha do parceiro. O projeto de lei número 1596, de autoria do deputado federal Davi Soares, foi protocolado nesta semana na Câmara dos Deputados. E o texto determina que os oficiais de cartório devem informar para as pessoas que forem se casar o sexo biológico do parceiro ou da parceira. A medida, segundo o parlamentar, visa evitar qualquer engano ou dúvida. Hoje em dia, com pessoas afirmando que sentem-se de outro sexo e fazendo a mudança corpórea, né? Mulher fazendo mudança corpórea para se tornar semelhante ao homem, o homem semelhante a uma mulher, isso pode levar a um engano. E é importante que os contraentes estejam cientes de com quem estão casando.
O deputado afirmou que respeita a escolha de cada pessoa e ressaltou que o único objetivo do projeto é garantir que essa decisão de se casar seja feita de forma segura para os dois lados envolvidos. Cada um toma a sua decisão, mas eu, de acordo com a palavra de Deus, que diz que Deus criou homem e mulher, deve ser informado no cartório que ali existe um homem ou mulher, ou um homem, ou mulher, eu não sei. E cada um toma a sua decisão de acordo com aquilo que creem. Mas é importante que todos estejam a par e estejam seguros sobre as suas decisões, informados pelo cartório. Um professor da Universidade Federal da Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul, lançou um livro que conta a história do tereré como patrimônio de Mato Grosso do Sul. O tereré é um tema recorrente na história sul-mato-grossense, cantado em diversas músicas, introduzido em contos, poesia, lendas ou pinturas no estado. A bebida, que está presente nas casas, locais de trabalho, escolas, universidades, praças e ruas, e também é tema de livros. E o professor de História da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, Carlos Barros Gonçalves, lançou Tereré, Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul. As suas raízes foram fundamentais para a confecção da obra. O interesse e o desejo por estudar o tereré teve início em 2011, porque foi em 2011 que a bebida foi considerada um patrimônio cultural do estado. O processo teve início nos idos de 2007, 2008, em Ponta Porã, mas foi concluído em 2011. Mas houve também a motivação afetiva, familiar. Meu pai era paraguaio, minha mãe brasileira. Então, a cultura paraguaia, a cultura fronteiriça sempre esteve muito presente na minha família. A música, a língua, a culinária e, obviamente, o tereré. Então, foi um hábito muito presente na infância, na juventude, e isso me despertou o interesse, então, em estudar a bebida como um patrimônio local, identitário do nosso estado, e também parte da vivência familiar, afetiva, que fez parte e faz parte da minha vida. O livro está estruturado em 3 fases. A primeira conta um pouco sobre as antigas origens para o que hoje é o chamado tereré. O segundo trata sobre a história da erva mate e a sua importância para o estado. O terceiro, como o tereré se constituiu em um marcador de uma identidade, um jeito de ser sul-mato-grossense. Há muita curiosidade em tentar entender, compreender como a bebida surgiu. O que nós sabemos de concreto é que é um costume que tem origem nos povos antigos, sobretudo nos Guarani. Não é possível estabelecer uma origem cronológica para o tereré. Então, no primeiro capítulo, o leitor terá esse pano de fundo. No segundo capítulo, a importância da erva mate para a história, para a cultura, a economia e a política de Mato Grosso do Sul, do antigo Mato Grosso, sul de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E no terceiro capítulo, o tereré como um patrimônio cultural local, que dá marca a uma identidade, a um jeito de ser sul-mato-grossense, e também como o tereré, as mudanças, as ressignificações que o tereré teve nos últimos anos e a sua presença no cotidiano da população sul-mato-grossense. De acordo com o professor, grandes mudanças aconteceram na cultura do tereré desde a época da pandemia e até o aumento da violência teve impacto para isso. Pós-pandemia, ou nesse período que nós estamos vivendo, eu percebo que sim, houve uma redução no núcleo dos tomadores de tereré. Percebo que ele tem ficado mais restrito ao âmbito familiar mesmo e, quando muito, da parentela. Mas, além da própria pandemia, um fenômeno que nós podemos observar em anos recentes em relação às rodas de tereré que se formavam em parques ou nas frentes das casas, sobretudo, é a violência urbana. A violência urbana tem também afetado a formação das rodas de tereré nas casas, nos parques. Financiado pelo Fundo de Investimentos Culturais do Estado, Tereré, Patrimônio Cultural de Mato Grosso do Sul, está disponível para download e versão impressa, que está sendo distribuída gratuitamente para escolas, instituições de pesquisa e de cultura. Todas as pessoas têm acesso à versão em e-book, a versão digital, na editora Cariúa. Há uma aba lá chamada Links, Livros Gratuitos, o leitor pode baixar. Então, a maior parte do livro impresso é para doação. Mas uma pequena quantidade pode ser adquirida juntamente comigo ou na livraria Canto das Letras, aqui em Dourados. A Finlândia passou a fazer parte da aliança do Tratado do Atlântico Norte. A Rússia afirmou que a adesão aumenta o risco de conflito e anunciou que vai haver retaliação. Sob ameaças da vizinha Rússia, a Finlândia ingressa hoje oficialmente na OTAN, organização criada em 1949 sob a liderança dos Estados Unidos e em oposição à extinta União Soviética. A aliança hoje é formada por 30 países e tem por objetivo defender os interesses econômicos e geopolíticos dos membros.
Com seu ingresso, o país nórdico fica automaticamente protegido por todos os membros da Aliança Militar Ocidental. E caso o território finlandês, que divide mais de 1 quilômetro de fronteira com a Rússia, seja invadido, tropas da OTAN automaticamente irão intervir para defendê-lo. Em resposta, o Kremlin já anunciou retaliações. Em declaração nesta terça-feira, o porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, afirmou que o governo será forçado a tomar medidas para assegurar a segurança da Rússia. Ele chamou a decisão do país vizinho de uma ameaça hostil à segurança do território russo. A entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN começou a ser debatida no ano passado, após a invasão da Rússia à Ucrânia. Os dois países, que adotavam o princípio da neutralidade, decidiram que era hora de mudar de posição e se alinharam ao Ocidente ao lado da Ucrânia. Apesar de a Ucrânia não ser um membro da aliança, ela é considerada um país parceiro. Vale lembrar que os ucranianos pleiteavam a entrada no grupo e que esse foi inclusive um dos motivos para a invasão russa. Uma avalanche atingiu o Himalaia nesta terça-feira e matou 7 turistas. Outras pessoas ainda estão presas no local, de acordo com o exército indiano. Os feridos foram transportados para instalações médicas militares nas redondezas. O desastre aconteceu em uma movimentada rodovia que conecta Gangtok com Natula, região turística do estado de Sikkim, vizinho ao Tibete. Não havia indícios de que estrangeiros estivessem entre as vítimas da avalanche. Equipes estaduais de gerenciamento de desastres, o Exército e a polícia foram mobilizados para auxiliar na busca por desaparecidos. E veja a seguir, diminuiu o número de pessoas que jogam videogame no Brasil. E ainda, para mergulhar na piscina mais profunda com 60 metros, é preciso viajar até Dubai. As pessoas que têm necessidade de cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos para ter qualidade de vida agora vão contar com uma linha especial de financiamento da Caixa Econômica Federal. Os contratos vão ser liberados nas próximas semanas. A instituição anunciou o lançamento de uma linha de crédito para esse público ainda este mês, com empréstimos que vão variar entre R$ 5.000 a R$ 30.000 para compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses, ou seja, 5 anos. Quem tiver interesse, basta pedir o crédito diretamente nas agências do banco. Coordenada pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, a linha de crédito terá juros mais baratos que os do mercado, com subsídio do governo federal e taxas de 6% ao ano para quem ganha até 5 salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos. Além dos equipamentos tradicionais para pessoas com deficiência, a linha de crédito pode financiar a adaptação de imóveis e até de veículos para esse perfil, que também poderá financiar a manutenção, a revisão e o reparo de produtos. Curitiba, no Paraná, que é uma referência em termos de mobilidade, foi premiada para receber a Smart City Expo Curitiba. Junto à programação, ocorre também o maior evento do tipo do mundo. Curitiba é referência nacional em mobilidade urbana e, por isso, foi escolhida para sediar a Tomorrow Mobility. A exposição busca apresentar soluções inovadoras e sustentáveis quando o assunto é mobilidade. Curitiba está sempre atenta na questão de mobilidade e principalmente agora, quando é muito se falado e é importante que o gestor público tenha essa capacidade de trabalhar com a emissão dos efeitos dos gases estufas, com a despoluição no mundo, frente às grandes mudanças climáticas que têm acontecido. A Prefeitura de Curitiba, em parceria com a Renault do Brasil e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, lançaram um projeto de eletrificação da frota de táxi. Inicialmente, 6 veículos serão testados por 180 dias nas ruas da capital paranaense. A mobilidade hoje no mundo, a grande tendência é eletrificação.
E a eletrificação vem com um apelo de inovação e também com um apelo de sustentabilidade, né? A redução dos gases de efeito estufa. Nós já temos uma experiência muito bem sucedida com 16 veículos no Distrito Federal e esses 16 veículos, em 2 anos de projeto, deixaram de emitir 8 toneladas de gases de efeito estufa. Então, nós evitamos 8 toneladas de CO2 na atmosfera. E é o que nós queremos repetir aqui e testar com quanto o município de Curitiba poderá deixar de emitir CO2. Todos os táxis habilitados pela Urbis poderão se inscrever para dirigir os veículos elétricos. Nas próximas semanas, a Urbis vai lançar um edital de chamamento para os taxistas que queiram participar do programa. Quem estiver apto e habilitado, ele pode participar do processo seletivo. Se houverem mais do que 6 pessoas, 6 taxistas já habilitados, será feito um sorteio. Após isso, inicia-se então os testes. Nós vamos fazer o levantamento de todos os custos, da rodagem, como que o carro se comportou, até mesmo a visão do taxista durante esse período de teste. Outra parceria anunciada pela Renault foi a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, que visa a estruturação de uma frota elétrica. Até o fim do ano serão disponibilizados 30 veículos 100% elétricos para os colaboradores da empresa de distribuição de energia elétrica. A Copel tem um plano de descarbonização na nossa agenda ESG e ela tem inúmeras frentes e uma delas é a eletrificação da nossa frota leve. E nós temos aqui na Renault, no Grupo Renault, com a Mobilize, com toda a sua estrutura, um grande parceiro para atingir esse objetivo. E na questão da frota, a nossa meta é até 2030 ter 50% da nossa frota que opera, que a gente vê nas nossas casas, com veículos elétricos. E a Renault está nos apoiando isso. Outra vantagem dos motores elétricos são os baixos custos de manutenção. Diferente dos motores a combustão que precisam de equipamentos como velas, injeção, troca de óleo, os custos do motor elétrico ficam bastante reduzidos. Esse projeto foi uma parceria que começou há alguns anos, onde a Copel já testou esse modelo. Eles tinham 2 veículos elétricos Zoe para uso compartilhado. E o projeto deu certo e agora o que nós estamos fazendo é ampliando essa parceria com 30 novos veículos 100% elétricos, que são os Kwid's E-Tech. E na hora de estacionar nas ruas de Curitiba, os veículos elétricos estão isentos do pagamento do estacionamento rotativo. Tudo em prol da sustentabilidade. Apesar da incerteza econômica, o mercado mundial de arte cresceu no ano passado e superou os níveis anteriores à pandemia, de acordo com o relatório anual divulgado pela Arte Basel, que organiza a Feira de Arte da Basileia, e pelo banco suíço UBS. O documento destaca que 2022 pode ser descrito como um ano de divergências, já que as vendas mundiais de arte foram ainda maiores do que as que foram registradas em 2019, ou seja, antes da pandemia, alcançando 67 bilhões e 800 milhões de dólares, o equivalente a 343 bilhões e 870 milhões de reais. E ainda segundo o relatório, o crescimento veio do segmento de alto padrão. O mercado norte-americano se recuperou com força, assegurando assim a liderança desse mercado novamente. Mas na China continental e em Hong Kong, as vendas registraram queda devido à rigorosa política de combate à Covid-19. Para a Arte Basel, foram os avanços na arte digital que haviam impulsionado esse segmento, apesar da desvalorização recente das criptomoedas. Aliás, a popularidade da arte digital de filme ou de vídeo aumentou consideravelmente, passando de 1% das vendas em 2021 para 5% no ano passado. Ainda mais quando apoiada pelos certificados de autenticidade digital, pois tem uma grande relação com a mudança, mostrando como a arte continua evoluindo e se adaptando à sua época. O número de pessoas que jogam games caiu no Brasil no último ano. Os especialistas atribuem esses números à diminuição das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.
Com mais opções de entretenimento disponíveis, as pessoas estão saindo mais de casa e reduzindo o tempo que elas gastam na frente das telas. Segundo dados da pesquisa Game Brasil, 70,1% dos brasileiros afirmam ter o costume de jogar jogos eletrônicos, uma queda de 4,4 pontos percentuais em relação à pesquisa do ano de 2022. O levantamento também mostrou diminuição de 2,3 pontos percentuais no número de pessoas que colocam videogames entre suas principais formas de diversão, de 84,4% em 2022 para 82,1% neste ano. O número de entrevistados que apontam os jogos eletrônicos como sua principal forma de diversão oscilou negativamente de 76,5% para 75,3%. Os dados nacionais seguem uma tendência observada também em outros países. Em seu relatório anual sobre o mercado de games global, divulgado no dia 15 de março, a consultoria Newzoo identificou uma queda média de 20% no tempo que as pessoas gastam jogando videogames no último ano. Os especialistas atribuem esses números à diminuição das restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Com mais opções de entretenimento disponíveis, as pessoas estão saindo mais de casa e reduzindo o tempo que elas gastam na frente das telas. No Brasil, a queda parece ter afetado em especial as mulheres. Elas vinham sendo maioria entre o público que consome jogos digitais no país, de acordo com as últimas edições da pesquisa Game Brasil. Neste último levantamento, os homens voltaram a ser maioria, com 53,8% dos jogadores se identificando como sendo do sexo masculino. Em Bruxelas, capital da Bélgica, estudantes de medicina convidaram crianças de 4 a 7 anos de idade a levarem seus brinquedos favoritos para serem examinados na Clínica dos Ursinhos. Sabe aquela Barbie ou aquele boneco super-herói que a gente não largava quando era criança? Agora imagina poder brincar de médico dentro de um hospital de verdade com eles. Os alunos de uma universidade na Europa tornaram isso realidade, com uma oficina pra lá de especial, com o objetivo de desvendar o mistério das visitas infantis aos hospitais, apresentando as técnicas médicas de uma forma mais leve. Essa é a 10ª edição da Clínica dos Ursinhos de Pelúcia, que teve origem na Alemanha. A pequena Emma, de 5 anos, levou o seu cachorrinho de pelúcia para se consultar. Ela estava com dor de ouvido e tinha um docinho na orelha. Depois que passam por uma triagem inicial, os brinquedos são enviados para radiografias e para uma sala de cirurgia forrada com papel azul, onde cirurgiões com máscaras realizam intervenções simuladas. Uma criança que passa pelo ambulatório vai entender melhor o que vai acontecer e assim vai nos ajudar mais a aceitar o tratamento e trabalhar com os profissionais de saúde. Ao todo, mais de 6.000 crianças e seus brinquedos foram atendidos na clínica durante os seus 10 anos de funcionamento. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de terça-feira para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz.